Pois é, tô vendo aqui, Adriano, 33 anos, natural de Curitiba, né? Surgiu lá no Coxa, Sevilha, Barcelona, entre 2010 e 2016, e está há 2 anos lá no Besiktas. Jogador também com passagem na seleção brasileira principal, fez 17 jogos na seleção brasileira. Bons nomes, Flávio Gomes, que o Flamengo está buscando aí no mercado? Eu acho o Adriano, sim, bastante. Até porque o auge dele, o melhor momento dele foi no Barcelona e não faz muito tempo, até 2016. O jogador hoje de 33, 34 anos, não tem muito problema. Aliás, o Buffon falou isso hoje, né, na entrevista que ele foi apresentado ao Paris Saint-Germain. Eu falei boa noite pra vocês, não, né? Boa noite, Flavinho! Boa noite. Beleza, gente? Tá tudo bem? Hoje o jogador com 33, 34 anos, ele ainda tem uma vida útil, se o cara não passou por não teve nenhuma grande lesão, se o cara se cuida e tudo. O Adriano acho que é um bom nome. E esse holandês, ele na temporada passada fez 28 gols em 60 e poucos jogos. Não é um número ruim, né? E o Flamengo tá precisando repor esses nomes que perdeu. Agora, eu fico sempre um pouquinho temeroso com um jogador europeu atuando no Brasil. Não há grandes exemplos de jogadores europeus contemporâneos, né? Que tenham dado muito certo no bagunçado futebol brasileiro. É verdade, realmente. Vamos ver aí, ó. Adriano e Ryan Babel são jogadores que o Flamengo está encaminhando a contratação. O Zinho já está com a gente, o Tetra? Vai aparecer aí na tela? O Tetra está lá no Rio de Janeiro? Mostra o Tetra aí. Olha ele aí. Amigo. Opa, eu tô sabendo que o Zinho vem carregado de notícias, de informações. Daqui a pouquinho... Você tem novidade, né, Zinho? Daqui a pouquinho pra gente? Notícias boas? Procede isso, Zinho? Isso aí que... Os assuntos que nós estamos conversando aí, né? A gente tem algumas informações a respeito também, né? Muito bem, então já o Zinho vai trazer essas novidades. Ô Zinho, Adriano e Ryan Babel no Flamengo, hein? Qual a sua opinião sobre essas contratações? As novidades são daqui a pouco, hein? Bom, boa noite aí pra galera toda, pra rapaziada aí, pros amigos. Um abraço aqui pros meus companheiros, que você vai apresentar, né? E pra você ligado aqui no Fox Sports. O Adriano não tem nada oficial, não. É um jogador de 33 anos, experiente, né? Até pode jogar nas duas laterais. O Trauco ainda não é confirmada a saída dele, não tem nada oficial do Trauco. Então, acho que essa situação do Adriano fica um pouquinho mais complicada, né? É a informação que a gente tem aqui no Rio. O Babel ainda é uma possibilidade, sim. É aquele caso que a gente discutiu do Juliano, acho que foi ontem, né? Foi ontem. Lembro. Foi ontem, né? Foi ontem. Então isso não teve, o Flamengo não fez proposta para o Juliano, nem para o clube. É um bom jogador também, mas a gente até discutiu aqui o posicionamento dele, seria interessante para o setor que o Flamengo tem. Eu até dei a minha opinião sobre tirar o espaço do Paquetá. Acho que não era uma boa, mas não houve uma proposta do Flamengo para o Juliano. Mas em relação ao Babel, não morreu o assunto. Ainda há a possibilidade dele vir, sim, porque ele faz esse lado do campo. Então é o que o Flamengo procura, esse jogador mais de velocidade, mais de lado de campo, mas que chegue com uma condição de assumir a posição, né? Que tenha mais experiência, não muito garoto, né? Porque os garotos o Flamengo já tem e o Flamengo quer dar uma sequência de aproveitar esses meninos da base, ali, principalmente o Lincoln. Né? Tem uma coisinha sobre o Guerreiro, não sei se tem tempo, posso falar também. Opa, pode? Aproveita e manda bala aí, Tetra. O Guerreiro, o contrato dele com o Flamengo acaba no dia 10 de agosto, né, o João? Uhum. E a suspensão, esse efeito suspensivo que termina um pouco mais na frente. O Flamengo conta com ele para o jogo contra o São Paulo, que é o primeiro compromisso do Flamengo, né? Já esse clássico, jogo importantíssimo, é o primeiro colocado contra o terceiro colocado. E o Flamengo trabalha com a possibilidade do Guerreiro estar à disposição e jogar. Então, o Flamengo espera essa situação do efeito suspensivo e quando seria esse novo julgamento para uma possível renovação com ele ou não. Então, o Flamengo está bem com o pé no chão, bem atento, quer contar com o atleta, mas não vai fazer nada sem ter uma definição desse problema que ele tem, né, da suspensão.
Perfeito. Paulo Lima, vale a pena isso? Sabe que o cara vai daqui a pouco ter uma situação de complemento de punição, mas o Flamengo está contando com ele para esse jogo já da volta do Brasileirão. Vale a pena continuar trabalhando com ele, investindo nele, sabendo que daqui a pouco não terá mais? Ô, João, boa noite. Boa noite. Boa tarde para a galera lá no Riozinho, todo mundo que está com a gente aí. É evidente que ele tem contrato com o Flamengo, né, João? Até 10 de agosto. Então tem que cumprir. Tá lá, bota para treinar. Tá treinando? Tá jogando? Bota para jogar. Não tem... Por que vai dar folga? Já saiu cedo da Copa do Mundo, antecipadamente, né? Jogou o primeiro jogo, entrou, depois passou a ser titular, foi eliminado. Não, treinar tudo bem, eu estou dizendo assim, jogar para o jogo. Mas é porque, na verdade, o Barbieri já estava contando com ele antes, mesmo com a presença do Henrique Dourado. O Barbieri já estava contando com ele antes. E, pelo que eu consigo perceber, o próprio Guerreiro, eu acho que também está num processo de amadurecimento de continuar no Flamengo. A diretoria não acho que não está querendo descartar ele não, João. Não vejo muita chance de mandar ele embora não. Agora, tendo o processo sacramentado da punição dele a ser executada, 8 meses a mais de suspensão, aí um abraço, né? Em relação ao Babel e ao Adriano, pô, a gente tem que lembrar que recentemente o Flamengo terminou com 6 meninos da base, aí me ajuda aí, Trauco, o Tuller, Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, Gianluca e o próprio atacante que foi embora para o Udinese, Felipe Viseu. Não é possível que não consiga resgatar mais 2 da base para comprar o lado esquerdo do campo. Tem gente para jogar, tem um Lincoln que está voando ali, desloca um pouquinho para a esquerda, ou seja, vai trazer, o Adriano até concordo, eu estou com o Flavinho nessa história aqui, 33 anos, um cara que tem boa passagem, né, tem experiência, agora trazer o Babel, não sei, eu prefiro mais que o Flamengo invista na formação e revelando novos talentos. Esse Babel são 7 milhões de euros, é isso? Absurdo, né, cara? 7 vezes 4 dá 28 milhões de reais, quase 30, dá mais, né? Dá 30 milhões. 30 milhões de reais você mantém a base durante 2 anos? Ah, sim. Reforça o contrato do... Ainda tem o contrato, né, Flavinho? Fora aí vai você pagar pro reforça o contrato do Paquetá, dá uma grana a mais, motiva mais a molecada que está subindo. 100% com você. E não é por ser estrangeiro, não é isso? Não, ao contrário. É gastar dinheiro demais. Exato. João, ele joga mais pelo lado do campo ou mais centroavante? Ele joga ali do lado do Vinícius Júnior mesmo, é jogador de lado. Do lado do Vinícius Júnior. Porque... Vem para substituir o Vinícius. Porque o Zinho, acho que foi o Zinho que falou, a saída do Felipe Viseu foi num momento que ele tinha ganho a posição do Henrique Dourado. Então ele sai, o Guerreiro vai jogar, a gente não sabe até quando. Né? Enquanto ele estiver apto, enquanto ele estiver, ele vai jogar. Mas e depois? Voltar com o Henrique Dourado, acho que a torcida do Flamengo não vai ter Tem o Uribe, né? Colombiano que foi contratado. Tem o Uribe, verdade, desculpa. O Uribe está tão envolvido aqui com o Copa. Não, ainda tem o colombiano que está se recuperando pelo lado esquerdo. O Berrio. Joga pela direita, joga pela esquerda. Pois é. Vamos trazer aqui ele, Mauro Geraldo Galvão, grande zagueiro, nosso convidado especial hoje no Expediente Futebol. Tudo bem, Mauro? O Flamengo está se movimentando aí no mercado, buscando o Babel. O Zinho falou, a possibilidade do Babel é forte. O Adriano também existe a possibilidade. O Juliano, que ontem foi citado, não tem chance. O Flamengo se mexendo aí no mercado. Bem-vindo, Mauro. Tudo bem, João? Um abraço a todos aí na Rússia. Abraçozinho, Marco. Olha, eu acho que a gente tem, já é um costume no futebol brasileiro, né? Nós temos um campeonato antes e outro depois da janela, né? Então a gente está vendo aí que é muita coisa acontecendo, muitas mudanças, né? Não é fácil, eu acho que para o treinador principalmente. Você tinha praticamente aí um time do Flamengo montadinho, né? Com o Vinícius Júnior, Felipe Viseu, muito bem, os garotos aparecendo bem, dupla de zaga também que veio da base, muito bem. Eu acho que o Flamengo fazendo um bom campeonato aí em primeiro lugar. E aí começam essas vendas, né, essas mudanças. E é claro que eu acho que é sempre um risco, né, João? Porque uma coisa você está acostumado a jogar com um tipo de jogador. E com certeza esses jogadores que chegarem, eles vão ter que ter um tempo ainda de adaptação, jogadores que vêm de fora principalmente. Então não vai ser fácil. A gente já viu que tivemos vários exemplos de jogadores que chegam de fora, eles têm um pouco de dificuldade de se adaptar. Tem um período, né, de adaptação. E esse período, é claro que pode acabar sendo ruim para o Flamengo, porque vinha já embalado, né? Apesar de todos terem parado, mas vamos ter várias mudanças na sua equipe titular. Então, eu acho que é um risco muito grande que o Flamengo corre.
Pois é, e o doutor Marco Aurélio Cunha, bem-vindo aqui ao programa. E logo na volta já teremos um grande jogo, hein, doutor Marco Aurélio? Flamengo e São Paulo, né? O seu São Paulo, que o senhor tem uma ligação, né, direta, histórica, jogaço no Maracanã. E os dois times estão se movimentando aí no mercado da bola e o Flamengo está aí tentando essas contratações, doutor Marco Aurélio. Bem-vindo. Um abraço a todos aí na Rússia, meus amigos aqui, os espectadores. Eu acho que o Flamengo está tentando, dentro da sua possibilidade, trazer os reforços mais elementares aí para repor aquilo que perdeu, né? Perdeu Vinícius Júnior, imagine, isso é pesado, né? Viseu, quando era titular. Então, eu acho que ele tem que ir atrás. Eu só discordo um pouco do holandês, porque depende muito dos valores, né? Um jogador de 31 anos, eu pensaria bastante se fosse dispor de muito dinheiro. Mas os outros são contratações... O Brasil está difícil contratar, né? Porque você tem uma onda de veteranos voltando, querendo voltar ao mercado brasileiro com altíssimos salários e jovens que mal se revela já estão saindo. Então nós ficamos com os jogadores medianos, alguns craques que voltam e algumas promessas que eventualmente possam se tornar verdade. É a busca pela dificuldade que a janela cria, pela dificuldade que o lado financeiro cria e tentar acertar. É essa hora que precisa acertar. O time, quando perde dinheiro em contratação, dificilmente ele se recupera. Pois é. Ryan Babel e Rodrigo Bueno. Pois não, alguém chamou aí? Não, foi eu, Joãozinho. Pois sim, fala, Tetra. Joãozinho. Foi o Joãozinho. Nós temos a dupla Joãozinho, pois não. Antes da chegada de qualquer atleta, como a gente está falando aqui do Babel, o Barbieri está tentando também outras formações na equipe. Ele jogava sempre nesse 4-1-4-1 ou 4-2-3-1. Ele também vê uma possibilidade de jogar no 4-4-2 com o Lincoln e o Uribe, né, na frente, né, fazendo uma formatação diferente. Ele está testando nos jogos amistosos. Venceram agora do Nova Iguaçu, né, um jogo amistoso, lá no Ninho do Urubu. E também ele, às vezes, está dando a chance para o Marlos Moreno e para o próprio Geovânio também. Porque esses jogadores, principalmente o Marlos Moreno, ele ainda não teve tantas oportunidades e veio também com uma opção de lado de campo, de velocidade. A gente sabe que ele é um bom jogador. Agora ele precisava de um tempo, teve esse tempo de treinamento e o Barbieri está dando oportunidade para ele também. Perfeito. Rodrigo Bueno, bem-vindo ao Expediente. Para você, qual a melhor opção, por exemplo, tirando o Ryan Babel, que pode vir para o Flamengo? Tem lá o Marlos Moreno, tem o Geovânio e o Lincoln está sendo deslocado ali para o setor do lado do campo. Qual seria, na sua avaliação, a melhor opção agora para substituir o Vinícius Júnior, Rodrigo? Olá, João, companheiros, Rodrigo. Torcedor Fox Sports. O Geovânio pintou muito bem no Santos, mas não aconteceu como se imaginava, como se esperava. Acho que ainda talvez mereça alguma oportunidade no Flamengo, mas eu acho que o Lincoln é a bola da vez. Nesse trabalho que o Flamengo está fazendo também de apostar na base, é um nome que precisa ser aproveitado. Não sei se exatamente nessa posição. Marlos Moreno era um jogador que deu muito certo na mão com o Rueda. O Rueda gostava muito dele, o Rueda não está mais lá. Não quer dizer que ele não tenha que ser aproveitado. Talvez aí pelo outro lado os dois podem jogar cada um numa beirada. O Berril também está voltando, né, que é uma boa possibilidade. Agora, eu também estou apurando algumas coisas sobre o Babel, especialmente do lado do Babel, né? Sim. O Zinho tem praticamente tudo aí do Flamengo. Sim. Primeiro eu trouxe a informação da outra vez. O Babel quer jogar no Flamengo. Certo. Então, o lado do jogador, muita gente pergunta, pô, o cara é europeu, o cara é holandês, que o cara vai largar a vida dele agora, fim de carreira, trintão, se arriscar no futebol brasileiro? Não, parece que é o desejo mesmo dele. Tem uma coisa que é muito forte, parece que quem está internacionalmente cuidando da transação é o Jorge Mendes, que é simplesmente o português que é o maior empresário do mundo. Inclusive do Cristiano Ronaldo. Pelo que eu vi, né, ele é muito influente no Real Madrid, o Jorge Mendes. Ele que trata da vida do CR7, do Cristiano Ronaldo. Então, me falaram, o pessoal ligado da carreira do Marcelo, que cuida da carreira do Marcelo, que está tratando da negociação do Babel com o Flamengo. Então, tem a questão financeira que é pesada, que o Flamengo falou, em torno de 30 milhões de reais, mas seria um plano do Flamengo de melhorar, digamos assim, o seu relacionamento, entendimento internacional. Sim. E hoje, um clube que, digamos, está de mãos dadas ou amiguinho do Jorge Mendes, pode ter vários lucros. Sim. Então, talvez seja um risco, um investimento aí pesado demais no Babel, que eu já falei.
A carreira dele é muito complicada, ele teve problemas com vários treinadores, o cara jogou 3 anos no Liverpool, nunca foi titular. O Ajax, na segunda passagem, não quis ficar com ele foi dispensado pelo Hoffenheim. O cara tem vários problemas. Né? Na seleção holandesa ele ainda joga, seria um problema para o Flamengo, porque a Holanda está numa pindaíba que o Babel está jogando. O Babel está sendo convocado. Você vê como é que está a minha Holanda querida, o Babel já ainda joga lá. Então, o Flamengo, como perdeu tantas vezes o Guerreiro para a seleção peruana, possivelmente, muitas vezes, ele tenha que servir a Holanda. E agora tem uma competição nova que é a Liga das Nações Europeias. Ele vai ficar mais tempo até chegar lá. A Holanda está só na chave da Alemanha e da França, né? Só isso. E se ela ficar em última, ela é rebaixada. Agora tem rebaixamento na Europa. Que beleza. Então, me parece que tem toda uma jogada internacional aí. O pessoal gosta de teoria da conspiração. Então, Jorge Mendes... Nós começamos a entender, então, por que o interesse no Ryan Babel. Me disseram o seguinte... Isso. Já tinha falado que o Babel quer jogar. Faz sentido. Né, empresários, quem está tratando, obviamente, está louco para fechar o negócio. O problema é o Flamengo conseguir pagar o que o Besiktas estava pedindo, que não era pouco. No começo eram 10 milhões de euros. Sim. Aí ele topou 8 milhões e meio de euros. O Flamengo teria chegado a 6. 6 eu pago. Aí 7 talvez seja ali tá estando bom para todas as partes e tal. Só que me parece que às vezes acontece isso no mundo do futebol, né? O Edmundo sabe. Você contrata um jogador, você fica bem com um determinado empresário. Aí quem sabe o empresário no futuro... olha, leva isso aqui. É um trunfo, é uma troca de favor. Entendeu? Mas, quem sabe aqui eu te facilito aqui. Agora você me ajuda. Vinícius Júnior, mercado brasileiro virou uma xepa. Isso é para que time está indo o Vinícius Júnior? É uma feira. O Real Madrid. Real Madrid. Então você vê. Por exemplo, o Marco Aurélio Cunha que está aí conhece muito bem. O São Paulo, por exemplo, sempre foi um clube muito bem relacionado, desde o Pedro Rocha com o Juan Figuer. Sim. Juan Figuer é um empresário que trouxe o Pedro Rocha para o São Paulo e ali ele se estabeleceu no futebol brasileiro. Virou um mega empresário, hoje os filhos dele cuidam das ações e ele continua sendo um empresário muito bem relacionado com o São Paulo e com o Real Madrid. Aí, por que o Casemiro, do nada, no São Paulo é escanteado e aparece no Real Madrid? Por que o William José, que todo mundo condena, é meio que largado no São Paulo ali e tal, aparece no Real Madrid? A empresário ajuda muito. Às vezes o cara não é tão bom, o empresário ajuda muito. O Babel não é dos melhores jogadores da Holanda, mas aparentemente tem bom empresário. O que foi, Paulinho? A xepa? Quem que tem xepa? Virou o mercado brasileiro virou uma feira na mão de empresários internacionais, né? O cara não serve lá pro Besiktas, não serve pro Liverpool, não serve pro Arrancatoco Futebol Clube, não joga no aterro do Flamengo, mas vai vestir a camisa do Mengão. Pelo amor de Deus, né? O Flamengo é menor do que esses times, o futebol brasileiro é inferior a esses times, né? A gente vê inúmeros jogadores do futebol brasileiro que vão para fora, vão lá disputar 15º, 18º lugar no campeonato XYZ e desperdiça aqui dentro uma Libertadores da América, um campeonato brasileiro, um sonho de chegar ao Mundial de Clubes, né? Muito se fala, o Tite perdeu para o técnico da Bélgica. O Tite, esqueçam ou não, é campeão do mundo com o Corinthians. O Tite é campeão da Libertadores da América com o Corinthians. Pelo amor de Deus. Então, assim, o futebol brasileiro, para alguns empresários, como o Rodrigo citou o nome de um ou de outro aí, fica parecendo o seguinte, não serve mais para o mercado comum europeu, joga lá no Mercosul. Não é assim, né, galera? Vai investir na base, vai trazer a galera de baixo para cima. Aqui entre nós, né? A piadinha velha que já falamos aqui do Babel, de Baba. Pelo amor de Deus, o Flamengo não tem molecada na base que joga mais do que esse cara. O cara tá servindo para a seleção da Holanda que tá para rebaixada lá no futebol europeu. Que não se classificou para a Copa do Mundo. E aí o cara que tá lá sobra do futebol holandês e vai jogar no Flamengo, vestir a camisa do Flamengo tem que ter, né? Olha aí, gente, olha o espírito que tem a camisa do Flamengo. O que representa a camisa do Flamengo no futebol internacional? Ou não? Ou estamos só falando aqui, a gente só fala de Girona, West Ham, tudo que é nome bonito é bonito. Agora, quando é Flamengo, quando é Vasco, quando é Santos, quando é Corinthians, é Cruzeiro, é Internacional, é desmerecido, é desvalorizado só porque é o futebol brasileiro. Lembre-se que tem Boca Juniors, tem River Plate, tem Independente, tem o Nacional do Uruguai, né? Você tem o Atlético Nacional da Colômbia, você tem o futebol sul-americano preenchido de bons valores. E aí você vai trazer vai aqui no mercado sul-americano, procura a galera da base, tá aí o Arrascaeta brilhando. Chegou aqui franzininho, magreninho e está disputando uma Copa do Mundo. 33 anos, 32, o Adriano tudo bem. Mas o Babel, pelo amor de Deus, né? Só uma coisinha a favor do Babel. Ele não é só um jogador de uma beirada... Uma coisinha só, né? Nada mais do que só. A Holanda produz muitos atacantes de beirada de campo porque o sistema tático tradicional da Holanda é o 4-3-3. Só que ele joga também de centroavante. Se quiser, ele joga pelo meio. Então, se precisar, ele também joga... Ele pode jogar
digamos ali, no miolo ali do ataque. O forte dele, normalmente, a Holanda coloca outros caras ali como centroavante quando ele joga. Mas, por exemplo, hoje em dia a Holanda está jogando, né, nas últimas partidas antes da Copa, quando não está jogando a Copa, com 5-3-2. Tem o Memphis, que ele gosta de chamar, né, de Memphis, é o Memphis Depay, e ele. Aí ele circula, então ele é um cara versátil. Ele pode exercer várias funções. Então no time do Flamengo, se precisar, o Guerreiro acabou o contrato, deixa o Babel quebrando o galho ali no centroavante, ele quebra. Vai por ali também. Mas e normalmente quando é beirada de campo, no caso dele, é pelo lado esquerdo. Muito bem. Então é isso, Nezinho. Pelo que você falou aí, é a possibilidade mais concreta. O Juliano está descartado. E entre Adriano, Babel e tal, o Babel realmente é que há uma possibilidade maior de vir, né, Tetra? No momento, sim. Como eu falei, o Juliano não foi nem procurado pelo Flamengo. Agora, o Babel, desde aquela época que a gente bateu um papo aqui, há uma possibilidade ainda, há ainda uma conversa para que ele possa vir. O do Adriano está muito atrelado também se o Trauco vai sair, se não vai sair. Mas também ainda não tem uma conversa assim, oficial com o atleta ou com o empresário dele para trazê-lo nesse momento. O Babel que está mais próximo, se é que vai vir, né? A gente está conversando várias situações. Assim, a minha opinião sempre o momento agora é de dar a chance para esses garotos. Lincoln, sequência para o Paquetá. Agora, se você pode reforçar, porque tem muitas competições, né? O Flamengo está indo numa Copa do Brasil e numa Libertadores, principalmente, o brasileiro também, mas essas duas competições é o foco para esse mês de agosto que vai ser decisivo. É Grêmio e Cruzeiro, né? Para ambas as equipes, para o Cruzeiro e para o Grêmio também. Mas o Flamengo enfrenta os dois, né? Então, precisa de um elenco forte. Zinho, você me ouve? Tá te ouvindo, pode falar. Não, aí me vem assim a dúvida de que o que eles vão fazer com Giovânio, Marlos Moreno, Berrio. Então, se você vai ao mercado gastar um valor desse para contratar um jogador para substituir o Vinícius Júnior, você entende que lá no seu elenco você não tem alguém à altura. O Flamengo se reinventou, porque quando a saída